A gente está lendo o livro A Lei da Atração, né? E hoje vai ser o último episódio. Depois eu vou deixar para vocês no Instagram 3 livros para vocês escolherem um, tá? Que bom, Silvia. Fernando. É Fernando, será? Gustavo. Boa noite, boa tarde. Então, eu vou deixar o nome de 3 livros para a gente escolher, tá? O que for mais bem votado é o que será. Eu tenho uma proposta de 3 livros. O primeiro é o livro do Freud, chamado Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana. Esse livro, vamos dizer assim, é uma introdução para a gente conhecer por que a gente tem atos falhos, por que a gente se esquece de coisas, como que funciona o nosso inconsciente na vida cotidiana normal. Então é um dos livros. O outro é o livro do Dr. Brian Weiss, chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, que é ótimo, que ele conta como que ele, que é um psiquiatra, era cético, entrou para esse mundo espiritualista fazendo regressão de memória. Porque ele está vivo ainda, mas ele foi, quando ele deu início a isso tudo, de uma importância fundamental para a terapia de vidas passadas. E o outro livro é o Física Quântica e Espiritualidade, do Laércio Fonseca, que também é um físico que bandeou para o lado da espiritualidade. Então eu vou deixar depois um post no Instagram para vocês, numa enquete, para vocês escolherem para mim qual dos 3 livros será o próximo, tá? A gente pode com o tempo ler os 3, mas eu quero saber qual que é a preferência de vocês pelo próximo, ok? Então, hoje nós vamos terminar o nosso livro A Lei da Atração e não sei se vocês se lembram, na semana passada, o autor já finalizou, vamos dizer assim, toda a parte teórica, né? E ele deixou para nós como última maneira de compreender coisas, falando sobre a oposição que a gente pode ter tido no passado. Então ele mandou que a gente refletisse sobre a oposição que você tiver vivenciado no passado, porque ela será útil para o seu futuro. É óbvio, né, gente? As nossas experiências, mesmo aquelas que não deram certo e que a gente tem que desistir no meio, ou que a gente leva uma pancada e não pode seguir em frente, ela é útil. É útil para a gente saber o que não fazer. É útil para a gente mudar de qualquer maneira, né? Muito bem. Então, nesse próximo capítulo que nós vamos começar e terminar, porque é o último, o autor vai dar umas sugestões para atrair o seu relacionamento ideal. Vamos ver como é que é isso. A primeira sugestão que ele faz é: não diga a ninguém que o seu encontro foi um fiasco. Não saia mandando e-mails para os seus amigos. Não converse a respeito com as amigas. Não escreva sobre isso em seu diário. Lembre que a lei da atração não sabe se você está lembrando de algo, se queixando dessa coisa ou se preocupando com isso. A lei da atração vai simplesmente lhe dar mais daquilo a que você estiver dedicando sua atenção, seja lá o que for. Então, seja o que for que você esteja dedicando sua atenção, é isso que a sua vibração vibra, né? Então, é bem simples da gente raciocinar. Embora a gente caia nessa armadilha no dia a dia, né? A gente fica remoendo aquilo que a gente não quer. A gente fica remoendo aquela coisa negativa por medo, por angústia, por culpa. E o autor, então, nos previne de que a gente não deve ficar remoendo o que a gente não deseja
ou aquilo que é negativo, porque nós vamos vibrar aquilo, não é? Se a gente está pensando naquilo, é aquilo que nós estamos vibrando. E o inconsciente, ele não entende o não, ele entende aquilo que está, aquilo que é, certo? Acho que deu para entender. A segunda sugestão é para fazer a sua lista de oposições. Ao chegar em casa, depois desse encontro, faça uma lista de tudo que você não gostou nessa experiência que teve, né? Tá falando do relacionamento que foi um fiasco. E converta cada item de oposição em outra coisa que você efetivamente deseje. Então, vamos supor que teve um relacionamento que você não gostou, então você vai listar tudo que você não gostou e vai converter aquilo que não gostou naquela frase positiva que nós vimos na semana passada. Então, o que é que você quer e não o que você não quer, né? Mas você tem que escrever o que não quer, porque diante daquilo que você não quer, você vai poder ter mais clareza do que é que você quer. E é isso que você vai escrever. Eu quero, né? Muito bem. A terceira sugestão é para você partir para outra, se as coisas não correrem bem. Se as coisas não correrem bem no primeiro encontro, no primeiro, hein, gente? Não devem melhorar com o tempo. Então, simplesmente siga em frente. Parta para outra. E a cada novo encontro, vá acrescentando observações à sua lista de oposições. Então, gente, o primeiro encontro já mostra. A gente já sabe o que vai acontecer, já é uma prévia. É preciso que a gente aprenda isso, não insistir diante de um primeiro fracasso, não insistir, não é não desistir, não. Num primeiro encontro, quando você acaba de conhecer a pessoa, a gente tem uma clareza muito grande do que nos aguarda. Já fica tudo dito no primeiro encontro, tá? Isso é muito verdade. Eu concordo. A quarta sugestão é para você dizer o que se harmoniza com o seu desejo. É o seguinte: passe algum tempo falando sobre o que se harmoniza com o seu desejo, escrevendo sobre isso, sonhando acordado com isso. Dedique ao que lhe agrada mais atenção, mais energia e mais concentração. Encerrando esse tópico, vamos falar, então, fazer um resumo sobre relacionamentos e sua vibração. Então, aqui está um resumo dos temas tratados nessa parte. A todo instante, você está emitindo uma vibração, seja ela negativa ou positiva. Quando sua vibração é alta e a da outra pessoa é mais baixa que a sua, você sente resistência ou uma vibração negativa. Então, é muito necessário que a gente preste atenção nessa coisa sutil do que nós estamos sentindo diante da outra pessoa, tá? Para ajudá-lo a manter uma vibração alta, quando está lidando com pessoas cuja vibração é mais baixa, pergunte para elas: mas então, o que você realmente quer? Ok? Sempre que estiverem se queixando ou falando do que não querem, você lance essa pergunta: mas afinal, o que você quer? E também você deve usar o processo de atração consciente para atrair o seu relacionamento ideal, né? Diante das suas listas, diante da sua experiência, você vai usar o processo da atração consciente. Não se esqueça das 4 sugestões para atrair
o seu relacionamento ideal. Não diga a ninguém que o seu encontro foi um fiasco. Faça sua lista de oposições. Parta para outra se as coisas não correram bem. Diga o que se harmoniza com o seu desejo. Muito bem. Agora ele vai dar um conselho para pais e professores para que aprendam como ensinar a lei de atração para as crianças. Imagine ter todos em casa ou na sala de aula praticando a lei da atração. Essa parte é dedicada a lhe fornecer informações, ferramentas e jogos divertidos que vão ajudá-lo a ensinar a mensagem da lei da atração para as crianças de um jeito fácil. No ensino de adultos, é comum a gente usar palavras como manifestação, vibrações, sincronicidade, coincidência, porque o vocabulário do adulto, né, é grande o suficiente para entender essas coisas. Quando se ensina a lei da atração para as crianças, é importante falar com elas no nível delas, utilizando palavras que elas compreendem. Então vamos lá, 3 sugestões para ensinar a lei da atração para as crianças. Primeira sugestão: mantenha uma linguagem simples. Em vez de usar a palavra vibração, use, por exemplo, bom humor ou mau humor. Não é legal? Eu acho que isso vale para nós adultos também. Às vezes a gente fala, mas como assim que eu vou manter minha vibração? Então, quando você ensina para a criança, trocar a palavra vibração por bom humor, né? Ou mau humor, a gente também está aprendendo com isso. Recentemente, quando me pediram para falar para uma turma de crianças de 12 anos, decidi começar minha apresentação usando uma palavra que elas compreendessem. Minha pergunta foi: vocês podem me dar exemplos de situações em que vocês ou outra pessoa que conheçam fiquem de mau humor? Logo os alunos levantaram a mão. Eis alguns dos exemplos que me deram. Quando minha mãe não toma o seu café, fica de mau humor. Quando meus pais brigam, ficam de mau humor. Quando o recreio termina, fico de mau humor. Quando o valentão do colégio me enche a paciência durante o dia, eu fico de mau humor. É claro que essas crianças sabiam exatamente o que era mau humor e concordavam que estar perto de gente com mau humor ou ficarem de mau humor não era uma sensação nada agradável. Sugestão 2. Faça as crianças assimilarem ou adotarem um novo conceito, pedindo-lhes que respondam às perguntas relacionadas à sua própria experiência. Em seguida, usei um desenho de um interruptor de luz no quadro negro, mostrando as posições ligado e desligado. Ligado significava que você tinha uma vibração positiva e desligado que você tinha desligado sua vibração positiva, substituindo-a por uma negativa. Depois que todos os alunos concordaram que é melhor ter uma vibração positiva do que uma negativa, perguntei se queriam aprender a trocar sua vibração negativa por uma positiva. Todos disseram que sim, entusiasmados. Pedi então que escrevessem no caderno a palavra não, em letras maiúsculas, e expliquei que quando usamos essa palavra, temos um sentimento negativo. Pedi que me dessem exemplos do uso dessa palavra em suas vidas, e elas tinham uma lista considerável para me fornecer. Eis aqui alguns exemplos. Não quero fazer o dever quando chegar em casa. Não vou à festa sozinho. Não quero ir ao dentista hoje. Já vou... Não.
Não vou jogar na zaga, que é uma posição de futebol, né? Não quero que ela me ache bobo. Não quero que ele me ache feia. Não vou ficar em casa no fim de semana. Depois de fazer uma lista com todos os exemplos no quadro, sugeri que lêssemos todas aquelas frases em voz alta. Todos concordaram que só de dizer aquilo em voz alta já estavam de mau humor. Em outras palavras, provei a questão e todos concordaram. Ao fazer isso, trouxe à tona o problema e a seguir eu apresentei a essas crianças, uma solução. Então, a sugestão 3 é que as crianças adoram um segredo. Mais uma vez, escolhendo as palavras com cuidado, disse àqueles alunos que ia lhes ensinar um jeito secreto de passar o botão do interruptor desligado, que era a vibração negativa, né, gente? Para a posição ligado, vibração positiva. Escolhi intencionalmente a palavra secreto, porque sabia que as crianças iam encarar aquilo como alguma coisa especial e iam querer se lembrar dela. Eles adoraram quando eu lhes disse que esse segredo era uma coisa que poucos adultos conheciam e que com ele poderiam transformar qualquer vibração negativa em positiva. Eles aprenderam então que o segredo para trocar de vibração era fazer a si próprios uma pergunta bem simples. Cada vez que se ouvissem dizendo não, teriam que perguntar: então, o que eu quero? Retomando a lista das frases que estavam no quadro, chegamos a uma outra lista, a do então, o que eu quero realmente? O que eu realmente quero? E todos ficaram ansiosos para dizer como tinham respondido a pergunta secreta. Então, vamos ver agora uma lista com as frases no não, só para a gente ter o exemplo, né? E as frases transformadas no então, o que eu realmente quero, tá? Então, vamos lá. Não quero fazer o dever quando chegar em casa. Transformando. Quero ver um pouco de TV antes de fazer o dever de casa. Não vou à festa sozinho. Vou à festa com meus amigos. Não quero ir ao dentista hoje. Vou ao dentista amanhã. Não vou jogar na zaga. Vou ser o atacante do time. Não quero que ela me ache bobo. Quero que ela me ache legal. Não quero que ele me ache feia. Quero que ele me ache bonita. Não vou ficar em casa no fim de semana. Vou viajar com meus amigos no fim de semana. Perceberam? Sempre que a gente pensar no não, nós vamos fazer a pergunta, mas então o que eu quero? Se eu não quero sair sozinha hoje, o que eu quero? Eu quero sair com os amigos, certo? Se você não quer sair, o que você quer? Eu quero ficar em casa hoje. Então, nós vamos trocar pelo que a gente quer para poder eliminar a vibração negativa, ok? Quando repassamos esta lista, todos os alunos concordaram que dizer o que eles efetivamente queriam era muito melhor do que dizer o que não queriam. Agora sou eu falando, né? Não é o autor do livro, não. Vocês já repararam como as pessoas usam o não como defesa? Presta atenção quanta gente existe, é muito impressionante, que começa a frase dizendo não. Se você pergunta assim, fulano, você viu aquele negócio ali?
A pessoa fala, ah, não. Ou então, se você pergunta qualquer coisa que não precisa do não, a pessoa responde começando a frase com não. Vocês já repararam isso? De uns tempos para cá, eu passei a reparar mais como que as pessoas, muitas pessoas, começam as frases, quando elas têm que explicar alguma coisa pra gente, elas começam falando, ah, não. E eu tenho começado a questionar as pessoas, por que você está falando não antes de responder o que eu perguntei? Por exemplo, se eu pergunto assim, como é que você está se sentindo hoje? Né? Eu perguntei, como você está se sentindo? A resposta não é nem sim nem não, certo? Mas a pessoa me responde, ah, não, eu estou me sentindo bem hoje, sim. Para que ou não? Então, sempre que eu me deparo com isso, eu faço a pessoa prestar atenção nisso que ela está fazendo. Porque há um sentimento por trás disso. E é bom que a pessoa, num primeiro momento, antes de mais nada, preste atenção, cai a ficha de que ela está negando aquilo que ela vai dizer em seguida. Certo? Muito bem. Então, graças à aplicação dessas 3 sugestões, aqueles alunos ali compreenderam perfeitamente a noção de transformação de suas vibrações negativas em positivas, com facilidade e bem depressa. Eu sabia que eles voltariam para casa entusiasmados, loucos para contar aos pais e aos amigos o que eles tinham aprendido. Então eu lembrei a eles, mais uma vez, que aquilo era um segredo. E para que esse segredo continuasse sendo bem especial, eles tinham que contá-lo aos outros com bastante cuidado. Ou seja, da próxima vez que seus pais, irmãos ou amigos usassem a palavra não, eles poderiam fazer a pergunta secreta. Então, o que você realmente quer? Mas de uma forma delicada. Ferramentas para para ensinar a lei da atração às crianças. Ferramenta 1. Ele chamou de jogo do quadro magnético. Um jogo bem fácil, que pode ser jogado em família ou num pequeno grupo de crianças, que é chamado de jogo do quadro magnético do não. Prepare um quadro imantado ou coisa semelhante, escrevendo o nome de cada membro da família ou do grupo na parte superior do quadro, utilizando ímãs divertidos. Esse jogo tem por objetivo ganhar e manter a maior quantidade de ímãs debaixo do seu nome no fim de cada semana. Comece dando 5 ímãs para cada pessoa. Cada vez que um dos participantes ouvir alguém usando a palavra não, a pessoa que usou a palavra perde um dos seus ímãs para aquela que percebeu. Escolha um prêmio para o vencedor da semana e faça o jogo continuar sendo divertido. Instale o quadro magnético numa localização bem central da casa, né? No caso de uma família, o lugar ideal seria perto da mesa de jantar ou na porta da geladeira, onde todos podem vê-lo com frequência. É uma brincadeira divertida e, portanto, pais e professores podem julgar também. A segunda ferramenta é um pôster do interruptor ligado-desligado. Esse pôster vai ser um excelente auxílio visual para as crianças menores. Use-o para ajudá-los a entender a diferença entre sentir emoções ou vibrações positivas e negativas, né? A diferença entre uma e outra. Você pode colocar a ilustração seguinte, que poderá ser usada como guia. Primeiro, junto com a criança,
faça uma lista de palavras que representam emoções negativas e positivas. Peça para a criança ajudar você a pôr as palavras que descrevem emoções positivas do lado ligado. Faça o mesmo com as palavras que descrevem emoções negativas, pondo-as do lado do desligado. Sempre que você, pai, mãe ou professor, notar que uma criança está expressando uma emoção, use o pôster e peça a ela que encontre essa emoção do lado do ligado ou do desligado. Esse pôster vai ajudar a criança a reforçar o seu entendimento do que são vibrações negativas e positivas. Instale o pôster num lugar de destaque, onde se possa ter acesso a ele com facilidade. Então, o pôster é simplesmente um quadrado de uma cartolina, né, um papel grande, que tem um interruptor, né, um interruptor de luz, sendo que a parte de baixo ela está desligada, ok? Então, você vai ver aquela linguetinha, né, maior para cima, sendo que fica rasinho na parte de baixo, tá? Em cima são as vibrações positivas, que é igual a ligado, e embaixo as vibrações negativas, desligado, ok? Muito bem. Depois eu vou colocar um desenho do pôster para vocês verem. A terceira ferramenta é um lembrete da pergunta secreta. O objetivo dessa ferramenta é ajudar as crianças a se lembrar da pergunta secreta sempre que usarem a palavra não. Utilizando uma fita adesiva larga ou um broche, peça que o seu filho ou o seu aluno faça com eles uma etiqueta segredo. Agora a criança pode usá-la como ferramenta para se lembrar de perguntar a si mesma: então, o que eu realmente quero? Né? É só um lembrete, um broche ou uma etiqueta colada em algum lugar bastante visível. Quarta ferramenta: encontro de família ou de grupo. Para as crianças mais velhas e os adolescentes, um encontro semanal pode ser uma boa maneira de aprender e compartilhar experiências sobre a lei da atração. Inclui uma lista de perguntas que podem ser incorporadas ao seu encontro. Obrigada, Andréia, que você comprou um selo. Fico feliz. Muito obrigada. Lembra, gente, de deixar um like para a gente poder crescer, para a gente ler muitos livros ao vivo. E quem puder comprar um selinho, que nem a Andréia fez, eu fico muito grata. Muito bem. Vamos fazer então uma lista de perguntas que podem ser incorporadas ao seu encontro. Você tem notado que reduziu o número de vezes em que usa a palavra não? Quando você se pegou dizendo não? Deixa a criança contar a história, né, que ela quiser. A quem você ensinou a lei da atração esta semana? Que evidência você percebeu de que está atraindo mais aquilo que quer e menos o que não quer? O que mais gostaria de atrair essa semana? Então, são perguntas que virão recheadas de histórias, e essas histórias contadas em grupo ou em família, reunidos, vão incentivar quem estiver fazendo, né? Para continuar prestando atenção. Porque a gente sabe que isso não muda de um minuto para o outro, né? Nossas impressões. Meu vizinho tem uns cachorros que ele leva para passear toda noite. Estão escutando os latidos? Já vai passar. Então, essas reuniões servem para incentivar
para continuar fazendo das coisas, já que a gente sabe que nada muda de um minuto para o outro, porque a gente tem conceitos que são muito arraigados, né, há muito tempo em nós. Mesmo as crianças, elas têm mecanismos, né, já arraigados com elas. Quando é muito pequenininha ainda não, mas quando já está numa fase em que isso pode ser aplicado, com certeza ela já está, no mínimo, fechando a primeira infância. Então ela já tem muitos mecanismos de defesa que são como se fossem formatações, tá? Para continuar praticando a lei da atração, entre um encontro e outro, é importante que todos tenham a permissão dos demais para ajudá-los, perguntando: então, o que você realmente quer? Peça e dê permissão. Vocês deixam que eu avise sempre que notar que estão dizendo não? Isso é respeito pelo outro, né, gente? Eu deixo vocês me avisarem sempre que notarem que estou dizendo essa palavra. Muito bem. Encerrando esse tópico, ensinar a lei da atração às crianças. Aqui está um resumo dos temas tratados nessa parte. Expressões e palavras simples como bom humor, mau humor e segredo ou secreto são ferramentas poderosas para ensinar. Faça perguntas que levem as crianças a se identificar com conceitos a partir de sua própria experiência. Assim ela vai assimilar melhor. Use auxílio visual para as crianças menores. Por exemplo, o pôster do interruptor. Reforce essas noções com jogos e prêmios. Pais, vocês têm que participar. Peça e dê permissão. Faça com que tudo seja divertido. Não pode virar mais uma lição de casa, porque vai ficar entediante, as crianças não vão gostar e não vão fazer. Vai fazer efeito contrário, inclusive. Mantendo-se conectado com a mensagem da lei da atração. Apoio e recursos. Cercar-se de pessoas que praticam a lei da atração, acreditam e praticam, né? Vai ajudar você a emitir uma vibração positiva. Mas como encontrar essas pessoas? Um dos meios é utilizar o processo da atração consciente. Use o poder da lei da atração para trazer para a sua vida pessoas que pensem como você. E leia outros livros dedicados ao tema da lei da atração. Ok? E assim nós finalizamos o livro A Lei da Atração. Eu vou falar um pouquinho sobre o autor, chamado Michael Losier. Escreve e ministra cursos sobre um assunto que conhece muito bem. Ao longo dos anos, Michael Losier reviu completamente sua vida, embora afirmando que sempre teve uma vida feliz, tendo inclusive uma infância sem problemas e uma família que lhe dava apoio. Michael deixa bem claro que a descoberta e a aplicação da lei da atração foram responsáveis pelo novo patamar de sucesso e realização de que ele desfruta como autor, capacitador e empresário. Michael Losier cresceu numa comunidade operária em New Brunswick, no Canadá, como estudante de programação neurolinguística, uma técnica de transformação psicológica e comportamental. Losier e 4 colegas produziram uma bem-sucedida série de exposições anuais sobre saúde holística a partir de 1990. Em meados da década de 90, Losier participou de programas de treinamento que fizeram dele um orientador evolutivo e, em 1995, obteve seu certificado de profissional de programação neurolinguística. Por essa época,
ele reduziu sua carga horária numa função pública para 4 dias por semana e começou a passar o 5º dia atendendo a seus clientes. Ainda em 1995, Lausier foi apresentado ao tema da lei da atração, que o levou a indagar por que nunca atraía nada negativo para a sua vida. Decidiu, então, explorar Huna, o sistema metafísico havaiano, o Feng Shui e outros assuntos relacionados à questão de energia. Eu falei Feng Shui, que é assim que escreve, tá, gente? Mas, na verdade, quando a gente fala isso em chinês, a gente fala Feng Shui, tá? Quem me ensinou foi um professor que eu fiz 6 meses de mandarino, mas eu não sei nada, tá? Eu só sei falar Ni Hao e Feng Shui, porque é impossível aprender mandarim. Bom, então, o Michael Lausier é um homem apaixonado e engajado. Ele treina estudantes para se tornarem profissionais diplomados da lei de atração. É americano, né? E deixa eu ver o que tem de importante aqui para falar dele. Acho que é só isso. Muito bem. Então, eu vou falar outra vez para vocês o que eu disse no início a respeito do próximo livro que nós vamos ler. Eu vou deixar uma lista de 3 nomes, 3 livros para vocês escolherem um, tá? Para a gente começar a ler no próximo domingo. O primeiro é sobre a psicopatologia da vida cotidiana, de Freud. Esse livro é o livro mais simples do Freud. Ele é recomendado para leigos lerem. Então, é uma boa porta de entrada para a gente começar a conhecer coisas a respeito do psiquismo. O que fala esse livro? Fala da lei do determinismo psíquico, onde ele fala que no psiquismo também nada é por acaso. Bem legal. Ele também fala sobre esquecimentos, atos falhos e xistes, que são tropeços da língua. E ele vai fazer uma correlação entre essas coisas que falham em nós em determinados momentos, mostrando que não é por acaso. Ok? Muito bem. O segundo livro é um livro do Brian Weiss, que fala sobre regressão de memória, chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres. É um livro muito bom, sensacional, onde ele mostra com muita clareza para nós, através de experiência própria, ele que era um psiquiatra cético americano, teve uma experiência em consultório que mudou completamente a forma dele pensar a existência. Então, é um livro que conta a experiência própria, né, do Dr. Brian Weiss com uma paciente que trouxe para ele muitos conhecimentos filosóficos a respeito da vida, da existência e da morte. E ele passa para nós nesse livro. É muito legal. E, por fim, o terceiro livro é do Laércio Fonseca, onde ele faz um paralelo entre a física quântica e a espiritualidade. Ele fez uma palestra que ficou muito famosa e depois ele compilou um livro, se eu não me engano, de quase 300 páginas, 275, se eu não me falha a memória, onde ele faz uma explicação excelente entre física quântica e espiritualidade. Então, são 3 temas diferentes, mas dentro da nossa proposta, né? Já que a nossa proposta é uma mudança de paradigmas. A psicanálise, a regressão de memória e a apometria, que é ancorada na física quântica para a gente acessar níveis transcendentais, estão contidos nesses 3 livros.
Nós podemos, inclusive, ler os três. Mas eu quero saber de vocês qual o primeiro que vocês vão querer, tá? Eu separei aqui, eu não sei se vocês vão querer, um trechinho. Deixa eu ver, onde é que eu coloquei? Do livro do Freud. Sobre a psicopatologia da vida cotidiana. É um livro de 1901 que fala de esquecimentos, lapsos da fala, equívocos na ação, superstições e erros. A especial simpatia com que Freud encarava os atos falhos se devia, sem dúvida, ao fato de eles serem, juntamente com os sonhos, o que lhe permitiu estender à vida psíquica normal as descobertas que antes fizera em relação às neuroses. Pela mesma razão, ele os empregava regularmente com o melhor material preliminar para introduzir nas descobertas da psicanálise os estudiosos que não eram médicos, portanto leigos. Esse material era simples e, pelo menos à primeira vista, imune a objeções, além de se referir a fenômenos experimentados por qualquer pessoa normal. Em seus textos expositivos, Freud às vezes preferia os atos falhos aos sonhos, que envolviam mecanismos mais complicados e tendiam a conduzir rapidamente para águas mais profundas. Eis porque inaugurou sua grande série de conferências introdutórias em 1916 e 17, dedicando aos atos falhos as três primeiras, nas quais, por sinal, reaparecem muitos dos exemplos das páginas seguintes, e deu aos atos falhos prioridade semelhante em suas contribuições à revista Ciência e à Enciclopédia de Marcuse. Apesar de esses fenômenos serem simples e facilmente explicáveis, Freud pôde com eles demonstrar aquilo que, afinal, foi a tese fundamental estabelecida em A Interpretação dos Sonhos: a existência de dois modos distintos de funcionamento psíquico, que foi descrito por ele como os processos primário e secundário. Ademais, outra crença básica de Freud encontrava apoio convincente no exame dos atos falhos, sua crença na aplicação universal do determinismo aos eventos psíquicos. E é nessa verdade que ele insiste no último capítulo do livro. Teoricamente, seria possível descobrir os determinantes psíquicos de cada um dos menores detalhes dos nossos processos anímicos. E talvez o fato de esse objetivo parecer mais fácil de atingir no caso dos atos falhos tenha sido outra razão para que exercessem sobre Freud uma atração especial. Então, Freud descobriu uma forma de mostrar com muita clareza como funciona o nosso psiquismo através dos atos falhos. É muito legal. De fato, ele tornou a referir-se exatamente a esse ponto em seu breve artigo chamado As Sutilezas de um Ato Falho, um dos seus últimos escritos, em 1935, antes dele morrer, tá? Então, esse é o livro do Freud que eu estou propondo. Por que eu quis ler esse trechinho da introdução do livro? Para que vocês sintam, porque todo mundo tem medo de ler Freud, né, gente? Mas eu quero que vocês sintam que eu estou trazendo o simples do Freud. E eu tenho certeza que vai servir de gatilho para o entendimento de muita coisa, já que, justamente, como diz o título, ele vai falar da vida cotidiana. Ele vai falar de como a vida cotidiana está contida nos nossos atos, na nossa vida normal, ok? Muito bem. É isso, então. Eu agradeço a sua presença hoje, né? Vocês estão aqui, importante para mim, é legal. E
Até o próximo domingo, se Deus quiser. Nós terminamos um pouco mais cedo hoje, porque eu só tinha um pedaço do livro para terminar e eu não quis começar um livro novo, porque eu estou deixando, então, sugestão de 3 livros para que vocês escolham democraticamente, como devemos, qual será o primeiro livro a ser lido depois de hoje, tá bom? Então, até o próximo domingo, se Deus quiser. Muito obrigada, um abraço. Tchau, tchau.